Fala galera, hoje eu vou falar sobre Google Kubernetes Engine, mais conhecido como GKE. Então, esse vídeo é um pouco mais avançado, porque você tem que ter conhecimento prévio de Kubernetes e entender um pouco mais de infraestrutura, de Docker, de containerização. Não necessariamente, porque se você seguir o passo a passo aqui, você vai conseguir provisionar um cluster, mas para entendimento e algo que você queira colocar realmente em produção, para subir uma aplicação, é bom você ter conhecimento um pouco mais profundo a respeito de Kubernetes para poder fazer o que eu vou demonstrar aqui. Vou deixar essa documentação a respeito de uma descrição do GKE para vocês no vídeo. Vou deixar também a descrição da documentação, onde explica várias questões aqui específicas do GKE, e vou deixar a documentação do Kubernetes. Eu não vou fazer uma exploração aqui um pouco mais aprofundada a respeito de Kubernetes, ou de Docker, ou de containerização, porque eu vou fazer uma playlist especificamente para isso, de Docker e de Kubernetes. Como nesse caso a gente está explorando recursos do GCP, do Google Cloud, o GKE é mais um recurso que eu vou explorar aqui para que a gente consiga compreender as possibilidades que o GCP consegue fornecer para nós. Então eu vou aqui no meu projeto, eu já tenho um projeto criado aqui, conforme eu já expliquei em alguns outros vídeos passados, e você pode vir na busca e digitar GKE ou Kubernetes, você vai cair na mesma função ali. Então você vai vir em Kubernetes Clusters, ou você pode vir por aqui e você vem em Kubernetes Engine, e você vem em Overview ou Clusters, como você preferir. Como essa conta é nova e é uma conta de lab, eu tenho que habilitar a API Engine do Kubernetes para poder funcionar. Então eu vou habilitar aqui. Depois que a API habilita, ela abre essa página aqui para nós, onde a gente tem acesso a todo o console referente ao Kubernetes. Então isso é muito interessante. Aqui você já consegue criar os teus clusters, verificar teus workloads, verificar secrets e config maps. Todos esses conceitos que eu estou passando é para quem já conhece de Kubernetes, como eu falei anteriormente. Então aqui você consegue verificar services, ingress, você consegue verificar tudo que você precisa para o funcionamento do teu cluster. Inclusive aqui tem várias documentações aqui na lateral que você pode explorar a partir da documentação oficial do Google para que você verifique se você está fazendo da forma correta, se está seguindo certos padrões e tudo mais. Assim como eu recomendo sempre seguir a documentação do Kubernetes a respeito de tudo que precisa ser criado como recurso do Kubernetes dentro do cluster. Então, o GKE aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos criar um cluster para mostrar para vocês como funciona e vamos subir uma app muito simples, simplesmente para que a gente veja isso funcionando na prática. Então, para você subir um cluster, você vem em Create, na parte de Clusters, Create, e aqui você recebe uma mensagem de boas-vindas, onde ele fala sobre o GKE Autopilot. Existe uma diferença entre o GKE Standard e o Autopilot. O Autopilot, você não tem nodes especificamente para gerenciar. Você acaba gerenciando somente os teus workloads. Então, você vai gerenciar a nível de deployment praticamente, e o consumo todo é como se fosse um serverless. Quando você provisiona o Standard, você provisiona os nodes e você se preocupa com o tamanho dos nodes. Muitas vezes, para redução de custos, você tem que diminuir o size daqueles nodes ou trocar de família, enfim, alterar o node pool, subir um node pool novo, e tudo isso acaba tendo um gerenciamento um pouco maior e tem que ter um conhecimento um pouquinho maior de Kubernetes para fazer esses processos. No Autopilot não. Porém, como tudo que é bom acaba sendo um pouco mais caro, o Autopilot é um pouco mais caro do que o Standard, então geralmente a gente sobe o Standard, que acaba tendo um preço mais acessível para você subir a tua aplicação, mas claro que vai depender do teu projeto. Como padrão, agora ele já vem como Autopilot, então o GCP já te manda, inclusive, um nome padrão aqui, default Autopilot Cluster 1, mas eu não quero o Autopilot, como eu falei anteriormente, porque ele é um pouco mais caro, eu quero provisionar um cluster padrão. Então eu venho aqui em Switch to Standard Cluster, que ele vai provisionar um cluster padrão para mim, standard mesmo. Então aqui eu já tenho a minha tela com o meu cluster padrão, que eu vou começar a provisionar, e eu vou passar por todos os pontos aqui para você entender o que cada coisa funciona. O legal é que ele já dá um preview dos valores, do valor que vai custar esse cluster. Então isso é importante para que você saiba o quanto vai vir a tua conta no final do mês. Lembrando que o GCP oferece para novos clientes, então novas contas,
$300 de crédito para utilizar para testar o GKE. Lembrando que é somente para teste, não vai subir em produção. E importante aqui que você pode fechar, não precisa deixar aberto ali a documentação, se quiser só abre ali em Learn. E aqui a gente pode construir, começar colocando o nome do nosso cluster. Então vai ser um Cluster Lab, e aqui a gente tem uma informação muito importante, que é o tipo de local que esse cluster vai ficar. Existe uma diferença muito grande entre local, zonal e regional. E se você assistir os meus vídeos, você vai ver num vídeo sobre zonas de disponibilidade a diferença entre regiões e zonas específicas. Se você provisionar zonal, você vai cair numa região específica que você pode escolher, porém você vai estar em um data center específico. Você vai ter uma redundância um pouco menor. Por isso, o cluster acaba saindo preço um pouco mais barato do que se você colocar em regional. Como você pode ver aqui, $176. Porque eu estou somente em uma única zona específica dessa região, então eu estou na zona A, digamos que seja um data center específico, então o US Central, eu estou somente na zona A. Se eu colocar regional, eu posso explorar isso de uma forma um pouco diferente. Como você viu aqui, dobrou o valor. Então, você acaba tendo uma quantidade de resiliência, uma alta disponibilidade um pouco maior do que se você colocar zonal, porque aqui você acaba tendo a possibilidade de colocar em vários data centers diferentes. Como a gente vai simplesmente fazer um lab, e aí não vai precisar de uma resiliência grande, nós vamos colocar simplesmente zonal e vamos escolher uma região aqui. Nós podemos escolher Brasil, né, South America. Se você for ver South America, eu vou escolher uma zona específica. O cluster vai sair um pouco mais caro, $234, mesmo sendo zonal. Por quê? Porque South America, Brasil, São Paulo, acaba sendo mais caro do que as regiões dos Estados Unidos. Então eu vou colocar aqui US Central, e aí eu coloquei somente a zona de disponibilidade A, e aqui eu posso colocar a versão estática ou a Release Channel, onde o próprio GKE faz o gerenciamento do cluster para mim, de atualização de versão do Control Plane. Eu deixo o Release porque ele libera as versões e as atualizações e faz isso para mim sem eu precisar fazer isso manual. Aqui eu tenho o gerenciamento manual de upgrade, então fica dependendo das minhas atualizações. Porém, tem que levar em consideração o seguinte fator: se você estiver sempre evoluindo a tua aplicação, muitas vezes você vai ter que mexer no teu manifesto, porque se a atualização for automática, a API pode ter mudado a versão, e aí você tem que alterar o teu manifesto, alguma coisa no YAML pode ter alterado e você vai precisar alterar isso. Então tem que ficar sempre atento quais versões o GKE está lançando para você conseguir suprir isso. Aqui é a última versão estável que você pode colocar, que é a Default 1.27, ou você pode subir uma mais nova. Isso fica a teu critério. Eu vou deixar a versão Default. Aqui a gente vai vir em Node Pools. Node Pools, que a gente fala especificamente das máquinas que vão ser provisionadas no teu cluster, de network e tudo que precisa a respeito de segurança. Então o teu Node Pool você pode colocar um outro nome, pode deixar Default, ou se você quiser colocar no padrão do cluster Pool Lab. Aqui a gente escolhe a quantidade de nodes que a gente quer, lembrando que nodes aqui são VMs, máquinas, são servidores propriamente dito. Se eu quiser eu subo 3 ou 2 ou 1, eu vou colocar aqui 2 servidores, não vou colocar mais do que isso. Ele até coloca aqui clusters menores que 2 servidores para ter uma experiência de downtime durante o upgrades, porque você acaba tendo menos servidores e pode derrubar a tua aplicação, porque você não pode alocar para outros, porque você vai ter só 2. Então, se você quiser uma resiliência maior, você pode colocar 3. Porém, o teu custo também aumenta. Conforme você vê as alterações que eu vou fazendo, o custo vai alterando. Então, se eu colocar 3, $176. Se eu colocar 5, ele aumenta para 245. Mas eu vou colocar 2, independente dessa informação aqui. Isso não é algo obrigatório. Você pode simplesmente ignorar e deixar 2 mesmo. Aqui eu posso habilitar o autoscaling. O meu autoscaling ele pode ser por zonas ou por total, independentemente de zonas. Então, você pode colocar a quantidade de nodes que você quer. Eu quero um mínimo de nodes aqui de 1 e o máximo de 2. Ou, independente de eu ter colocado o número desejado de 2, eu posso colocar uma escalabilidade para 6, por exemplo. Não tem problema. Se caso a tua aplicação requeira mais recursos dos nodes, das máquinas, dos servidores que estão ali, ele vai escalar até a quantidade máxima de 6 nós, de 6 nodes. Então, fica atento também ao custo referente à quantidade de nodes máximos que você vai colocar aqui, para não colocar uma quantidade que a tua aplicação pode requerer do teu cluster e depois você novamente receber uma surpresa a respeito do custo final. Então, coloca a quantidade de acordo com o que você sabe que vai custar o máximo do teu cluster. Isso você pode ver na calculadora do GCP,
GP. Eu tenho um vídeo também sobre calculadora. A calculadora deu uma atualizada, depois eu faço um vídeo novo sobre isso, mas você consegue verificar quanto que ficaria o cluster com o número máximo de nodes, ou se você quiser aqui, você faz um preview e aí você pode ver que com 6 ele já vai para 279. Então, esse seria um valor que você pode considerar razoável ou não para a tua aplicação, para a tua infraestrutura em geral. Então, aqui eu vou deixar 2 nodes e eu posso habilitar, como eu falei, o autoscale. Se você não quiser habilitar ele agora, que você não sabe quanto vai escalar e tudo mais, você pode deixar desabilitado e habilitar ele no futuro. Não tem problema em relação a isso. Então, eu vou deixar ele desabilitado e aqui eu posso especificar o local que eu quero os meus nodes. Então, eu posso especificar aqui o tipo de zona. O meu control plane, que é gerenciado diretamente pelo Google, ele fica na zona A, que foi a que eu escolhi lá como a zona principal do meu cluster. Porém, eu posso escolher outras zonas aqui para ele ser utilizado. Então, como você vê aqui, ele aumenta o custo porque ele vai aumentar a quantidade de máquinas de acordo com cada zona, porque eu estou colocando zonas novas. E isso, inclusive, entra na questão de escalabilidade ali do autoscaling do cluster. Então, você pode deixar desabilitado e deixar somente a única zona, que é a zona que você quer utilizar, e isso também acaba reduzindo o custo, porém lembrando que você acaba tendo menos alta disponibilidade, né? A alta disponibilidade diminui, porém, como a gente sabe, Google Cloud, assim como as outras clouds, são bem resilientes em relação a isso. Para dar algum problema é muito difícil, porém pode ocorrer, então se a tua aplicação for muito crítica, tem que levar isso em consideração. Aqui é uma feature nova de Blue Green Upgrade, também se você conhece Kubernetes, provavelmente você já conhece como isso funciona. Posso passar num outro vídeo especificamente sobre isso. Isso aqui dá um assunto específico, separado a respeito disso. Ele cria um node pool novo, temporariamente, e mantém os nodes antigos. Vou deixar ele como padrão de upgrade. E aqui em nodes, a gente vem para dentro do node pool. Então aqui a gente estava em cluster, que é a casca de fora do GKE, onde a gente tem o gerenciamento mais uma overview maior a respeito do cluster. No node pool, ele já está dentro do cluster, então o node pool é algo que está dentro do cluster e os nodes estão dentro do node pool. É uma cadeia, um está dentro do outro e o node pool é referente aos nodes, né? Como eu falei antes, e networking, security e tudo mais. Aqui a gente vai escolher o tipo de máquina que a gente quer que funcione. Lembrando que, como eu falei, o autopilot a gente não precisaria passar por esse processo, mas no standard a gente precisa escolher o tipo de máquina que a gente quer utilizar. E aí, dependendo do tipo de família de máquina que você vai escolher, também vai mudar o custo. Aqui a gente deixa o default mesmo, containerd. O tipo de máquina que você vai utilizar vai depender do teu propósito. Aqui eu deixo uma geral, lembrando que é um lab, então eu posso deixar uma máquina propósito geral, colocar um tipo E2, mas você pode escolher qualquer outro tipo, N2, N1, enfim, todos esses tipos aqui. Como você viu, N2 ela acaba tendo um custo maior do que a E2. A E2 ela já diz aqui low cost, né? Então ela tem um custo menor. Aqui já tem um custo maior, um custo balanceado, mas é maior. E se você escolher outros tipos ainda, T2D, por exemplo, ela acaba tendo um custo diferenciado também. Então tudo isso muda em relação a custo. Eu sempre estou batendo na tecla em custo porque é uma das coisas mais importantes quando você vai provisionar a infra, além da própria resiliência e alta disponibilidade que você precisa ter. Isso é um fator extremamente importante. Então eu escolhi o tipo de máquina de uso geral, tipo E2, e aqui eu escolho o tamanho dessa máquina. Da família E2, eu tenho essas máquinas aqui disponíveis, do ShareCore. Aqui eu tenho os Standard, High Memory ou High CPU. Eu vou colocar aqui como ShareCore e vou deixar uma E2 Medium, e aí eu tenho duas vCPUs aqui e 4 GB de memória. Isso é a questão do disco, né? Então ela vai ter um disco anexado a ela, como qualquer VM, para que ela suba o sistema operacional. E aqui você pode escolher se é um SSD, se é um Standard Persistent Disk ou um disco balanceado. Eu vou deixar o padrão. Se você colocar um SSD, você também vai verificar que o custo vai aumentar um pouco. Então foi para $155, não aumentou tanto, porém já aumenta, se for converter para reais, praticamente R$50. Então você pode deixar um padrão. Quantidade aqui eu vou deixar de boot de 100 GB como padrão. E aqui é questão de criptografia. Se você quiser deixar o Google gerenciar, você pode deixar, ou customiza e você mesmo gerencia. Eu vou deixar a gerência aqui a cargo do Google. Network, você vai colocar número máximo de pods por nó, né, por node. E aí lembrando que aqui as configurações aceitam um número máximo de 110 pods. Isso tem a ver com a questão de redes. A gente pode fazer um vídeo a respeito desse assunto separadamente, porque também é um assunto que dá um vídeo que são muitas coisas para falar a respeito disso. Mas eu coloco geralmente um número máximo de 30 pods. Você pode dizer, mas isso não é pouco? Você pode colocar mais,
mais. Aí ele já vai provisionar para mim aqui um /26. Eu posso colocar 60, por exemplo, e ele já vai aumentar aqui para um /25. Se eu colocar 90, ele já aumenta também ali, já vai deixar um /24. Eu vou colocar 30. Geralmente a gente segue esse padrão para não sobrecarregar muitos nodes, mas você pode colocar a quantidade ali máxima de 110 que o Google vai aceitar. Então, vou colocar um máximo aqui de 30. Eu posso aqui colocar um range secundário, não vou mexer ali, vou deixar tudo padrão, somente mexer aqui no número de pods por node. Em security eu vou deixar tudo padrão. Você pode ter uma service account específica, eu vou deixar a minha service account default. Metadata são labels que você pode adicionar, node templates, e aí são questões específicas de Kubernetes, que não vou abordar nesse vídeo, mas que eu posso explicar em um outro vídeo a respeito de Kubernetes. E aqui eu já tenho tudo pronto para o meu cluster subir. Fazendo um overview agora, eu fiz as configurações básicas do cluster com o nome, passando a região e deixando o tipo de release, né, o tipo de upgrade que eu quero que faça de forma automática, e setei a versão estável que está sendo utilizada nesse momento. No node pool, eu passei o nome do node pool, coloquei a quantidade de nodes que eu quero e especifiquei a zona. Na verdade, eu até deixei a default, então nem preciso marcar aqui. Ela já está como default AA. E aqui o tipo de upgrade, estratégia de upgrade, eu deixei também a default, mas eu poderia colocar o Blue Green para uma resiliência maior, mas ele vai criar um node pool novo e tudo mais. Eu deixei o esse upgrade padrão. Nos nodes eu configurei o containerd como meu tipo de imagem, e aqui no tipo de máquina eu escolhi a i2, que tem um custo menor. Tipo de recursos aqui eu escolhi uma i2 medium, então são 2 vCPUs com um core share e 4 GB de memória com um disco padrão de 100 GB. E aqui com o boot disk com a criptografia gerenciada pelo próprio Google, porque eu não quero gerenciar isso. Em network eu deixei a quantidade de pods máxima de 30 pods por node. Como eu tenho 2 máquinas, então eu posso subir 60 pods. Lembrando que eles fazem um balanceamento dentro dos nodes. Em security eu deixei tudo default, metadata também não vou mexer e vou dar um create. O meu cluster já começou a ser provisionado, agora tenho que aguardar ele fazer o provisionamento, porque ele vai provisionar um node pool com os nodes dentro. Então aqui está o meu cluster propriamente dito, locado em US Central, zona de disponibilidade A especificamente, onde eu tenho 2 nodes agora sendo provisionados. Não tem nenhuma total de memória nem CPU aqui, porque eu ainda não tenho nenhum node no meu node pool. Ele ainda está sendo provisionado. Então se eu vier aqui, ele dá o percentual que está sendo feito. Aqui nos meus nodes já mostra que o meu node pool já subiu, mas eu ainda preciso dos meus nodes dentro do meu node pool. Então ele vai subir agora as máquinas, ele já pegou o tipo de máquina aqui, E2 medium, ele já sabe que tem que subir a quantidade de 2 nós aqui, e aqui eu deixei o autoscale desabilitado, como vocês viram lá, então ele está off. Porém, depois, no futuro, eu posso vir aqui no meu node pool, entrar nele e habilitar o autoscaling, colocar uma quantidade maior de máquinas. Eu posso fazer esse tipo de edição. Porém, se você quiser um tipo de máquina diferente, você tem que subir um node pool novo. E aí você exclui esse e sobe um novo, mas você não precisa fazer todo o provisionamento do cluster. Você vai mexer somente no node pool. Lembrando que eu falei anteriormente, você tem o cluster, você tem o node pool dentro do cluster e você tem os nodes dentro do node pool que está dentro do cluster. Então, você tem toda essa cadeia que você faz sem precisar, no caso, para mexer no node pool, você não precisa necessariamente mexer no cluster. Meu cluster então foi provisionado. Então aqui eu tenho todos os detalhes das configurações do cluster, tipo de região, versão, external IP, internal endpoint, tudo que eu preciso de informações a respeito do meu cluster. Aqui eu tenho o meu node pool já com os meus 2 nós provisionados, então eu tenho 2 máquinas aqui provisionadas para esse cluster. Se eu não quiser ver por aqui, tem uma outra forma de visualizar em Compute Engine, porque é uma VM, então ele vai estar também provisionado lá em Compute Engine. A diferença é que ele vai estar como GKE e o nome do teu cluster, para você separar. Caso você provisione uma instância aqui nova, você vai conseguir saber a diferença se ela faz parte de um cluster ou não, para você não mexer nas instâncias do cluster de uma forma que você afete o funcionamento lá mexendo por aqui. Tá lá no GKE. Aqui eu consigo visualizar os workloads, mas eu não tenho nenhum. Eu posso criar por aqui, mas eu vou fazer uma criação por YAML pelos manifestos mesmo do Kubernetes. Vou mostrar isso para vocês. Aqui eu consigo ver os service e os ingress, que é o que eu vou subir. Então eu vou subir um service e um ingress, e eu vou subir um deployment para vocês verem como funciona.
Então, para conectar no meu cluster, eu venho aqui nos 3 pontinhos em Connect e copio essa linha do G-Cloud. Você pode ver como instalar isso em um dos vídeos meus ou na documentação do Google Cloud. Eu venho aqui, simplesmente copio, colo a linha que eu peguei lá e dou um Enter. Pronto, já estou com o meu cluster configurado, então agora eu já consigo acessar ele. Se eu der um kubectl get all, eu consigo pegar tudo que tem nele, que no caso tem um único service, que é o service do próprio Kubernetes. Eu não subi nada, então não vai ter nada aqui. Se eu der um kubectl get namespace, eu vou ter todos os meus namespaces aqui. Então eu tenho o default e tenho esses outros namespaces que são referentes ao próprio Kubernetes, que o Kubernetes utiliza. Aqui eu utilizo algumas extensões do Kubernetes para facilitar, então eu vou colocar no namespace específico para você ver como isso funciona. O kubesystem, então eu já estou nele. Agora se eu der um get pods, por exemplo, eu consigo ver todos os pods do kubesystem. São os pods do próprio GKE, do próprio Kubernetes que está ali no GKE. Vou criar um namespace novo, kubectl, ou no caso eu posso usar só K, porque eu tenho um alias aqui, então eu posso usar somente K, que significa que eu estou digitando kubectl, dar um create namespace, posso criar como app ou um namespace, app namespace ou qualquer coisa aqui. Eu posso colocar AppLab, por exemplo. Então agora eu tenho o namespace de AppLab, eu vou me linkar nele. Então agora eu estou aqui, se eu der um get pod, não vai mais aparecer os pods do kubesystem, porque eu estou no namespace do AppLab. Então eu tenho os manifestos aqui e vou fazer esse provisionamento para vocês. Então aqui eu tenho algumas informações que são importantes para você entender o que eu vou subir. Então tem o deployment, o service e o ingress, que são coisas básicas e principais ali que você precisa subir para funcionar uma aplicação no teu cluster. Basicamente eu vou usar o deployment, que ele sobe um pod e dentro desse pod ele sobe o meu container de acordo com a imagem que eu subi. Então a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre Kubernetes para repassar esse assunto, mas eu vou subir aqui de acordo com essa imagem que eu peguei da Code Cloud, que tem 3 versões com 3 cores diferentes, e eu vou subir as 3 versões diferentes para vocês verem como isso funciona na prática. Então eu tenho aqui o meu manifesto do meu deployment, que vai subir o meu pod e um container dentro. Aqui eu tenho o meu service com a configuração das portas que eu preciso que funcione, e aqui eu tenho o ingress, que seria o path onde ela funcionaria, e aí eu posso anexar aqui um load balancer específico para funcionar nesse ingress, pode ser o load balancer da cloud ou não. O que eu vou fazer aqui, dar um apply nesses recursos. Já estou dentro da pasta, então como você pode ver já estão os recursos ali. kubectl apply -f, e aí eu vou dar um apply no deployment, vou dar um apply no ingress e vou dar um apply no service. E aqui eu posso ver o pod subindo, porque subiram 3 pods, inclusive já está running há 19 segundos atrás. Porque subiram 3? Porque eu tenho 3 réplicas aqui. Eu solicitei que subisse com 3 réplicas e não somente com uma, por isso que tem 3 ali. Se eu quiser ver o meu service, então o meu service já está aqui funcionando nesse IP, é um cluster IP, um IP interno do cluster, e eu posso ver o meu ingress. O deploy na verdade um deployment. Aqui eu estou mostrando o pod, por isso que ele não está somente com o nome myDeploy. Se eu quiser ver o deployment, eu venho aqui e coloco kubectl get deploy, e ele me mostra o que eu quero e o que eu tenho. Então desejo 3 réplicas, e nesse momento eu tenho 3 réplicas rodando, que são os 3 pods que estão aqui. Como os pods são efêmeros, né? Ou seja, eles morrem ali conforme você derruba e atualiza a versão, ele dá nomes com alguns hashes aqui específicos para que não fiquem todos iguais. Então eu tenho hoje 3 disponíveis dos 3 que eu desejo que existam. Então hoje eu estou utilizando, se eu der um describe no meu pod, em um dos pods você vai conseguir ver que eu tenho uma imagem que eu utilizei da Code Cloud, que é Web App Color V1. Para eu conseguir ver essa imagem, eu posso fazer um port forward aqui só como exemplo. Vou fazer um port forward aqui para o service, então posso vir aqui e pegar meu service, e aí vou dar um kubectl ou K, nesse caso vou escrever tudo, port forward, passo o meu service, que no caso aqui é myService, então vai ser service barra myService, e passo a porta que eu quero que ele execute, da 8080 para 80. Então agora eu consigo abrir o localhost aqui, e eu já estou com a aplicação aqui funcionando localmente. Ela está em um dos pods específicos, se eu atualizar ela pode ir para outro, dependendo de onde está o meu pod especificamente, e aqui conforme eu vou atualizando ela vai fazendo novas chamadas. Agora eu vou alterar para uma imagem nova e mostrar que aqui vai mudar a cor. Então vou alterar para uma outra imagem, posso alterar por aqui ao invés do VS Code, então eu venho aqui no meu deployment, altero para V2, então eu vou colocar uma nova versão e vou dar um apply, kubectl, apply, f, deployment. Ele vai atualizar os meus pods, eu posso dar um -w que eu
faço um watch, então eu fico verificando o que ele está fazendo. Então o que ele está fazendo? Criando novos containers e vai terminar os containers antigos, os pods antigos. Então assim que ele estiver running, a gente já consegue visualizar aqui na 8080, no meu localhost, que essa cor azul vai ser outra cor. Então aqui, se eu pegar agora o Target Pod, ele já mostra que está dando um terminate e a app já está funcionando. Essa é a inteligência do Kubernetes também, de não deixar a tua aplicação entrar em downtime. Ela somente vai terminar assim quando você tiver os pods novos executando. Então aqui eu vou fazer um port forward. E aqui já mudou a cor para verde. Assim como posso mudar para azul ou vermelho, acho que a V3 é vermelho. Vou subir a V3 também para mostrar. Atualizei aqui meu deployment, já consigo verificar que ele já vai subir. Agora já está ok, posso fazer o forward novamente. Agora eu vou abrir a aplicação e agora a minha aplicação é vermelha. Então eu consigo subir uma aplicação de forma extremamente simples com Kubernetes. Consigo gerenciar o meu cluster de uma forma que ele tenha alta escalabilidade, que ele consiga ter um monitoramento. Eu consigo vir aqui em Observability e verificar como está a saúde do meu cluster, CPU, memória, tudo que você quiser monitorar, logs, os workloads que eu subi. Então aqui eu tenho o meu MyDeploy com os meus deployments, onde eu consigo ter os detalhes de como isso está provisionado, com as annotations, com a quantidade de réplicas, label selector que eu passei lá no manifesto. Você consegue verificar tudo isso aqui, verificar a observabilidade especificamente dos pods. Aqui eu consigo verificar o service que eu subi, o meu MyService, qual é o endpoint que ele está utilizando, qual namespace ele está. Inclusive eu consigo filtrar aqui a visualização por cluster, se você tiver mais de um cluster aqui no GKE, consigo filtrar por namespace. Então se você quiser visualizar todos os services que estão rodando, você consegue colocar, só tem esse service, então não vai aparecer. Se você quiser somente de um namespace, você pode colocar também. Então aqui eu tenho meu Ingress, um external load balance, então eu tenho essa URL específica aqui rodando também, então eu consigo bater na minha app diretamente com o meu Ingress, que está usando um load balance específico. Nesse caso aqui, eu posso vir em load balance, porque como eu subi o Ingress, então eu tenho um load balancer externo. Lembrando que se eu tentar atualizar ele, se eu tiver como HTTPS, eu não vou conseguir, porque eu não estou utilizando o certificado de segurança. Eu preciso estar obrigatoriamente, nesse caso, na porta 80. Se eu fizer a atualização lá, vocês vão conseguir verificar que ele vai subir uma imagem nova com uma nova cor. Então ele também, da mesma forma aqui, ele consegue acessar. O port forward é aqui somente para que a gente acesse localmente, mas o Ingress já consegue expor isso para fora de uma forma que o IP possa ser acessível por qualquer pessoa. E aí esse IP você pode vincular a um domínio e subir a tua aplicação. Claro que tem outras formas de subir o load balance, nesse caso aqui é somente um exemplo, então tem diversas formas de você fazer isso. Aqui a gente tem parte de storage também, de backup do GKE, service mesh, tem várias outras configurações aqui que dá pra gente trabalhar, mas esse foi um overview geral do GKE, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faltam 12 inscritos para o meu canal ser monetizado. Já fazia bastante tempo que eu não postava nenhum vídeo, porque acaba nunca dando tempo, muito trabalho, muitas outras coisas para fazer, mas isso já faz parte do meu sangue, então qualquer coisa que vocês queiram que eu poste e fale a respeito do assunto, vocês me falem que eu vou postar aqui. Como eu falei, vou fazer uma playlist sobre Docker, sobre Kubernetes, sobre AWS, sobre Azure, são muitos assuntos, sobre Terraform, sobre GitLab, sobre GitHub, GitHub Action, sobre Git, enfim, são diversos assuntos para conseguir um tempo para gravar, editar os vídeos e postar aqui. Não é tão simples assim, por isso acaba demorando bastante, mas vou tentar postar com um pouco mais de frequência para que vocês tenham esses conteúdos técnicos em mãos de uma forma fácil. Espero que a minha forma de explicar seja tranquila de compreender, e se tiverem alguma dúvida, postem aí que eu posso gravar um vídeo sobre a dúvida específica de vocês. E lembrando que agora eu vou deletar o meu cluster, porque eu não vou deixar ele consumindo recursos aqui para que eu depois tenha que pagar isso, sendo que eu fiz somente um vídeo para um laboratório para vocês. Então eu venho aqui, dei um delete, meu cluster vai ser deletado e não vai mais existir. E é isso. Valeu!